Boa tarde, minha gente. Estou gravando a continuação do vídeo, é a mesma tarde. Acabei de gravar o primeiro e vou começar a gravar o segundo agora. Bem, meus amigos, a partir daquele dia, passou o outro dia, o dia seguinte, eu não fui ver os meninos. No outro dia, eu estava na casa da minha tia. No outro dia, de novo. Aí, amanheceu o dia, eu vou lá ver os meninos. Fui lá. Cheguei lá, ele tinha saído para trabalhar, na casa de Israel, né? Ele tinha saído para trabalhar, o menino ele ficava em casa só. A minha filha mais velha tinha 6 anos. E era ela que ficava com os menores. Os menores, os filhos do casamento são 4. Ela sendo a mais velha, e o menor, o mais novo, eu acho que ele tinha uns 6 meses, mais ou menos. Só que ele, quem tomava conta era a madrinha. Ele era muito doente, e chegou um dia que a madrinha quis tomar conta dele, e eu deixei levar, porque uniu o útil ao agradável. Né? Ele só vivia doente, só vivia internado, precisava de remédio, precisava de uma alimentação boa, e em casa não tinha. Tá certo que o pai deles nunca deixou eles passarem fome, mas também o que tinha era uma água de leite, que a gente comprava uma garrafa de leite, que é uma garrafa de leite, eu acho que é 750 ml. Não, eu acho que chega um litro. Não, meu filho, 1 litro é grande. Uma garrafa é uma garrafa de cerveja. É porque você não sabe. Mas eu não sei, uma garrafa. Quem sabe, as pessoas sabem o que é uma garrafa. Aí chegava em casa, botava aquele leite na panela, enchia a garrafa d'água, botava dentro e mais um pouco. Esse leite era para os 4. O mais novo, que era o que vivia doente, precisava de uma alimentação melhor, precisava de um determinado tipo de leite, ou pelo menos uma alimentação diferente, né? Que a comida era 2 caroços de feijão numa panela cheia d'água, e a gente pescava os caroços, que ia buscar uma concha d'água, porque não era caldo, era água. Bem, mas fome, ele nunca passava. Eu digo que fome é aquela que você chega a hora de comer e não tem nada. É zero. Aí é fome. Mas quando você tem alguma coisa para comer, não é fome. É precisão, não sei, mas fome mesmo quando a gente não tem nada para comer. Bom, então, a partir aí naquele dia, eu fui lá ver os meninos, aí eles estavam brincando dentro de casa, sentadinhos ali, aí eu cheguei, conversei com eles, eles do lado de dentro, eu do lado de fora, eu me sentei lá no lado de fora e fiquei conversando com eles. Quando foi no outro dia, eu fui de novo. Aí a porta estava fechada. Essa casa não tinha porta de cozinha, não tem, que ela ainda hoje existe. Ela não tinha porta de cozinha. Tinha um puxadinho, mas era coberto direto com a coberta da casa. Ou seja, era como se fosse a casa mesmo. E a porta da frente tinha uma janela. Aí a porta estava fechada. Aí eu cheguei, fiquei com o menino, quando ouviram minha voz, começaram a entrar num desespero. Mãe, vá-se embora, mãe, não fique aí não, pai vai matar a senhora. Gente, ele tinha uma foice que era de cortar cana. Ele vivia pelo sul cortando cana antes de me conhecer. Essa foice era uma foice antiga, mas ele andava com ela para todo canto. Ela era uma foicinha assim, com um cabo, ela era desse tamanho mais ou menos. Aí ele botava o cabo assim na mão. Bom, aqui era o cabo da foice. Ele pegava assim e andava com ela assim, escondida na mão. Essa parte dela ficava dentro da manga do casaco, assim. Era uma foicinha pequena. E o nome dessa foice, por minha causa, ele botou sangue humano. Ele disse que aquela foice era para ele me matar. Ele dizia assim, eu vou lhe dar uma foiçada, que o rolo de cima vai cair primeiro do que o de baixo. E ele andava com essa foice. A partir daí, ele começou a andar com essa foice para todo canto. Aí o menino, mãe, pai disse que ia matar a senhora com a foice. Mãe, ele anda com a foice. Ele disse que se pegasse a senhora que ele matava, vá-se embora. E começou aquele desespero, aquele chororô. Aí eu fui embora. Ele não estava naquela choradeira. E eram os 3, no desespero dentro de casa. Fui embora. No outro dia eu vou de novo. Eles são meus filhos, eu tenho o direito de ver eles. Aí fui, cheguei lá, ele estava a porta fechada e a janela. O bichinho estava trancado dentro de casa.
trancado literalmente. Aí eu pedi, abre a janela para gente conversar. Não, mãe, que pai vai matar a senhora. Ô mãe, pai disse que não ia trabalhar não, ia ficar escondido. E se a senhora chegasse, ele ia matar a senhora. Só que eu entendi na hora que ele não ia fazer isso. Ele disse isso para poder me ficar com medo e mandar eu ir embora. Mas acontece que eu acho que ele não entendia, que o menino ficava desesperado com isso. O menino chorava tanto dentro de casa. Ah, mãe, vai-se embora, pai vai matar a senhora. Era um desespero, sabe? Como é que fala? Ai, meu Deus. Transtorno, não. Ataque de pânico? Era muito feio. Eu sentia muito na pele aquele desespero deles, sabe? Aí eu fui-me embora. Aí eu fui pensar direitinho, meu Deus, eu tô causando uma coisa muito ruim para meus filhos. Desse jeito eles vão crescer com mágoa de mim, com raiva. E eles já são pequenos, não vão lembrar da vida que eu tive com ele, o quanto eu sofri, o que a gente passava. Desculpa, gente. E eu botei na cabeça que eu tinha que ir embora de Pesqueira. Bem, passou algum tempo ainda para poder eu arrumar um trabalho em casa de família. Trabalhei lá em Pesqueira mesmo uns dias, mas o que eu queria mesmo era sair de Pesqueira. Eu queria sair de perto do menino. Porque para mim não tinha como eu ficar lá em Pesqueira e não poder ver meus filhos. Não tinha como isso. Eu queria ver meus filhos. Eu queria, sei lá, eu queria poder entrar dentro de casa, ajudar eles, fazer as coisas em casa. Minha filha era pequenininha demais para tomar conta dele sozinha. E se eu não estava trabalhando, eu podia ajudar de alguma maneira. Mas era um desespero tão grande que esses meninos passavam quando eu chegava lá. Choravam todos os três de uma vez, eles choravam demais. E eu decidi que eu tinha mesmo era que vir embora. Foi quando eu arrumei emprego em Recife, em casa de família, e vim embora. Bem, quando eu cheguei aqui, eu cheguei de noite, aí no outro dia de manhã, eu fui tomar café e a cozinheira botou para mim uma xícara de café com leite, um copo de café com leite, um pão grande, cheio de queijo, um pedaço de queijo bom. Um pouco de manteiga, um pedaço de queijo bom dentro e uma xícara de café com leite. Aí eu peguei a xícara e o pão, mordi o pão, aí eu lembrei que meus filhos não tinham. Ele não tinha um pão com manteiga, nem com manteiga, quanto mais com queijo, para comer. Eu imaginava, assim, eu via na minha mente eles comendo, mais eu, com aquela alegria, aquela farra. Aí eu começava a chorar. Esse foi o meu primeiro dia de transtorno, por causa de comida. Eu sabia que meus filhos não tinham. Eles não estavam passando fome, mas eles não tinham aquilo ali que eu estava comendo. E que eles não faziam nem ideia. Eles não faziam nem ideia do que era um pão com queijo, com daquele tanto de queijo dentro. Aquele queijo que tinha no meu pão dava para eu dividir para eles tudinho. Dava para dividir para nós 4. Os 3 meninos e eu. E a partir daí começou a minha luta na hora do almoço, na hora da janta, toda a refeição. No almoço, chegou a hora do almoço, aí a cozinheira botou o meu almoço, ela perguntou, tu come muito? Eu disse, como? Ela botava charque no feijão, mas ninguém comia charque. Era só para botar gosto mesmo. Aí ela botou feijão com aquele pedaço, 2 pedaços de charque, e em cima ela botou arroz, macarrão, a carne, 2 bifes grandes. Aí eu me sentei, abaixei a cabeça falando para a comida. Aí eu lembrei. Meus filhos falavam que, eita, eu queria tanto comer pé-fofo. Pé-fofo para eles era bife, uma carne gostosa, que eles nunca tinham comido na vida, nem eu nunca tinha comido. Eles nunca tinham comido na vida. Aquela carne que tinha ali no meu prato, eu nunca tinha comido aquilo. Eu nunca tinha comido um bife na vida.
E eu comecei a pensar, meu Deus, se eu tivesse perto dos meus filhos, botava essa comida toda dentro de uma bacia, botava farinha, mexia com a mão, fazia bolo e dava para cada um deles. Essa carne toda, com essa charque dividida, dava para nós tudo comer muita carne. E as lágrimas caindo dentro, e eu não consegui comer. Botei o prato para lá e não consegui. Eu passei alguns dias sem conseguir comer. E a coisa foi passando e foi ficando cada vez mais difícil. Bom, meus amigos, vou mais uma vez parar por aqui, que é para não ficar muito longo o vídeo. E para vocês não ficar chateados, né, com a história muito longa. Só tem uma coisa, meus amigos. Eu nunca falei nessa história, nunca nem pensei nessa história sem chorar. Só em pensar, eu já começava a chorar. Eu tinha muita raiva da pessoa com que inventou, que foi ser testemunha do meu marido. Mas hoje, eu me sinto assim meio triste. Mas eu ainda, eu consigo falar nela, tocar na história, falar tudo sem chorar. Graças a Deus. Isso significa que eu não odeio mais ele. Graças a Deus, ele não existe mais aqui. Mas se ele tiver de ir para o inferno por essa história, ele não foi, não. Por esse pecado, ele não foi, não. Porque eu perdoei ele, graças a Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueçam, tem um próximo e vocês não esqueçam de assistir. Certo? Então, vocês deixem um ok, comentem, compartilhem e se inscrevam se não for inscrito. Tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.